Senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Estou no Senado Federal há 2 anos e 3 meses, aproximadamente. Quando aqui cheguei, estava fervilhando na CCJ, nas comissões, o debate sobre reforma política. Dezenas de projetos de autoria de diversos senadores, em especial do senador Sarney, que era o presidente do Senado naquele momento, debatiam a reforma política. Sem assento na CCJ, mas lá eu estava permanentemente discutindo, debatendo aqueles projetos sobre reforma política. Não tinha oportunidade de votar, mas tinha oportunidade de me expressar na reforma e nos pontos que entendia prudente. Alguns aprovados, outros chegaram a vir ao plenário, foram aprovados aqui também, remetido à Câmara dos Deputados, outros não caminharam. A Câmara dos Deputados também não conseguiu avançar, formou uma comissão que também não avançou. Resumindo, não temos reforma política. E buscamos agora construir uma mini-reforma eleitoral, mudando regras de campanha eleitoral, especificamente. Inclusive, aprovado hoje na CCJ, o substitutivo, já em turno suplementar, de autoria do senador Waldir Raupp, que acatou dezenas de emendas dos senhores e das senhoras senadoras e senadores, inclusive levando em consideração o bojo do projeto inicial do senador Romero Jucá. Mas de reforma política nós não conseguimos. Inclusive pretendo ainda, no plenário, que talvez venha a ser votado amanhã, porque era terminativo na CCJ, mas para que todos os senadores venham a debater, foi feito um recurso ao plenário e requerido a urgência, deve ser amanhã pautado e votado pelo plenário. Pretendo ainda amanhã ver uma emenda que vou sugerir para que o próximo Congresso Nacional, para que aqueles que forem eleitos em 2014 para serem senadores da República, para serem deputados federais, tenham na sua função, além de fiscalizar, na sua função de legislar, a obrigação, no prazo estimado no máximo até 1 ano antes das eleições de 2016 ou 18, aprovar a reforma política. E é sobre esse tema que eu vim falar hoje um pouco às senhoras e os senhores. Acho, sinceramente, que é pouco, pois estou dizendo sobre o que foi aprovado hoje na CCJ, pois entendo que deveríamos, ao longo desta legislatura, que já caminha para o último ano, ter realizado uma profunda reforma política, tratando de temas fundamentais para a democracia do país. Refiro-me, por exemplo, aos debates sobre financiamento público de campanha, porque não tenham dúvidas, aqueles que estão nos ouvindo, que o grande indutor de corrupção nesse país vem dos financiamentos de campanha, que tem uma consequência que se inicia durante o processo eleitoral e só termina quando termina no outro processo eleitoral. Voto distrital, distritão, distrital misto, distrital puro, precisamos debater a fidelidade partidária, o fim das coligações, o voto facultativo, além de outros temas que efetivamente resultam em mudanças no sistema político partidário que dá claros sinais de esgotamento. A chamada coalizão partidária
no sistema presidencialista que vivemos, tem apresentado evidências de inadequação e ineficiência no que se refere à participação dos variados partidos no governo e também nas relações entre os três poderes da República. Além disso, tem enfrentado cada vez mais a crítica e resistência da população brasileira em relação à sua representatividade e legitimidade perante os eleitores. Infelizmente, senhor presidente, não foi possível realizar, antes do próximo pleito eleitoral, a tão necessária reforma política que a cada início de legislatura é apresentada à sociedade brasileira como prioritária, essencial e defendida pela maioria absoluta de ambas as casas do Parlamento. Mas, senhoras e senhores, como disse há pouco, hoje votamos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal a mini-reforma eleitoral, que considero positiva para o aperfeiçoamento do nosso sistema de campanhas eleitorais. Muitos avanços obtidos no sentido de reduzir custos de campanha, evitando abusos e distorções atualmente provocadas pelo abuso do poder econômico, para desburocratizar o registro de candidaturas e procurar tornar o processo mais transparente de forma geral. Procurei contribuir com o debate, apresentando inúmeras emendas à matéria. Em uma delas, busquei aprimorar o financiamento ou funcionamento das pesquisas eleitorais para tornar mais eficiente a fiscalização dos órgãos competentes, além de deixar mais claro o trabalho que foi realizado para a conclusão da pesquisa, exigindo, inclusive, a informação de quem foi pesquisado. Incluímos também na obrigação de esclarecer quem pagou pela pesquisa a necessidade de apresentação da evidente nota fiscal. No mesmo sentido, senhor presidente, qual seja blindar o processo de influências indevidas, apresentei emenda ao substitutivo aprovado na CCJ hoje, que visava proibir a realização de enquetes no período eleitoral. Nós sabemos que no período eleitoral, jornais de finais de semanas, blogs, sites, vários outros meios de comunicação fazem inúmeras enquetes e sabemos, nós vivemos isso no interior dos nossos estados, nos pequenos e médios municípios. Por vezes, as enquetes são falsas, são mentirosas, nem mesmo foram feitas e aparecem em um jornal de final de semana com gráficos manipulados, com números manipulados, e aquilo é vendido à população mesmo dizendo e fazendo uma referência que é uma enquete, como se fosse uma realidade da vontade ou da manifestação do eleitor naquele momento eleitoral. Enquetes no período eleitoral queremos vedar, porque isso é uma com os interesses dos doadores. Cria-se uma relação que não contribui para o aprimoramento da democracia participativa e, sobretudo, reduz formalmente a liberdade dos parlamentares para votar. Também defendo o voto distrital misto, com um sistema mais adequado para refletir os anseios da sociedade. Defendo de forma vigorosa a fidelidade partidária. Entendo que os mandatos são dos partidos e não das personalidades, por mais que não é assim que ocorre hoje. Enfim, independentemente da prevalência ou não das minhas posições, mais importante do que tudo é que o Congresso Nacional cumpra a sua função de deliberar sobre estes temas. Temos que fazer o nosso dever de casa. De qualquer maneira, senhor presidente, embora não tenhamos avançado como gostaria a sociedade brasileira, é forçoso reconhecer que a minha reforma eleitoral e o Senado está prestes a aprovar a
representação e o que o Senado vai aprovar representa um avanço no que se refere ao sistema de campanhas políticas no país. E assim sendo, espero que o quanto antes possamos concluir a votação desta matéria e enviá-la ainda esta semana à Câmara dos Deputados para que a mesma possa deliberar antes do início do mês que vem, ou seja, um ano antes das eleições, para que possa valer ainda para as eleições de 2014, porque nós estamos prevendo aqui uma redução nos gastos de campanha, maior transparência das campanhas eleitorais e, em especial, maior participação do cidadão nas campanhas, na medida em que nós vamos promover privilegiar aquele que está iniciando, aquele que vai estar ingressando na vida política nas eleições de 2014. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Desejo a todos uma boa noite.